ensinar. Todos. A palavra de Deus nos fala em 2 Timóteo 3, verso 14 em diante, né? Que tudo que Deus deixou, toda a sua palavra é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação, a fim de nos aperfeiçoar, a fim de nos deixar a nós perfeitos para toda boa obra, para a obra das nossas vidas. E então, quando você se aproxima dos textos do Velho Testamento, você pode pensar assim, mas por que, o que tem a ver essa história desse rei, essa história desse profeta? Meu irmão, tem algo a te dizer. E hoje, nós vamos ver então, o que nós podemos aprender com esse rei Amazias, rei de Judá. Vamos iniciar então aqui. Pode passar o próximo, irmão, que aqui eu acho que não está pegando. Amém. Os primeiros 4 versículos de 2 Crônicas, capítulo 25, diz assim: Amazias tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. O nome da sua mãe era Jeoadã, ela era de Jerusalém. Ele fez o que o Senhor aprova, mas não de todo o coração. Quando sentiu que tinha o reino sob pleno controle, mandou executar os oficiais que haviam assassinado o rei, seu pai. Contudo, não matou os filhos dos assassinos, de acordo com o que está escrito na lei, no livro de Moisés, que o Senhor ordenou: os pais não morrerão no lugar dos filhos, nem os filhos no lugar dos pais, cada um morrerá pelo seu próprio pecado. Então, irmãos, nós vemos aqui esse rei, certo? Em quem havia o depósito de uma grande expectativa na nação de Judá, no reino de Judá, àquela altura. Por quê? Porque esse Amazias, ele era filho do rei Joás, neto do rei Acasias, bisneto do rei Jeorão, e todos esses reis foram reis terríveis, terríveis, que promoveram a idolatria no reino de Judá. E aqui a gente vê que o seu pai, ele sofreu uma conspiração e ele foi assassinado. E naquela época, meus irmãos, era assim: quando ia ser executada a justiça, né, contra um assassino, a pena de morte, para evitar que os filhinhos daquele assassino crescessem e queressem se vingar, eles matavam toda a família, toda a descendência. Mas Deus abominava tal prática. Então, Deus determinou, lá na lei de Moisés, séculos antes, Deuteronômio 24:16, não execute os filhos pelos erros dos pais, nem os pais pelos erros dos filhos. E a gente vê que Amazias teve esse cuidado. Ele não fez isso que era prática na sua época. Então ele tinha um temorzinho de Deus, ele queria obedecer de alguma forma a lei, certo? Então havia aqui uma expectativa boa. Opa! Né? Os profetas, aqueles que ainda estavam guardando a palavra de Deus, num tempo de idolatria, podemos ter boas esperanças com esse rei, depois de tantas gerações de reis ruins, idólatras. Mas o texto nos fala que Amazias, ele tinha um coração dividido. E lá em 2 Reis 14, versos 3 e 4, a gente descobre por quê. Ele manteve uma política de tolerância com a idolatria. Tolerância. Ele manteve outros deuses competindo ali no coração das pessoas, na nação de Judá, que era a nação que estava aguardando. Geração após geração era a nação preparada para vir o Messias, para receber, guardar e transmitir as promessas da vinda do Messias. No entanto, a idolatria estava graçando naqueles pagos, né? E, irmãos, aqui a gente já encontra algumas características, certo? De uma pessoa assim, com o coração dividido, tá?
às vezes a pessoa pode estar levando uma vida fazendo coisas certas. Ela pode estar vivendo uma vida regular. Ela está pagando as contas, ela não está caindo em adultério, ela está fazendo tudo certinho. Mas o coração não está totalmente entregue a Deus. Não está. Por isso que inclusive a gente canta aqui, cedendo esse lugar. Toma o teu lugar. Toma o teu lugar. Senhor, toma o teu lugar. É uma oração que a gente repete. Porque nós somos muitas vezes tentados na vida, embora já tendo tido uma história com Deus, a permanecendo fazendo coisas certas, mas o coração já nem tão próximo de Deus. Às vezes, meus irmãos, pode acontecer de Deus dizer não a uma oração sua e você ficar magoado com Deus. E aí você continua na igreja, você continua frequentando as programações, você continua fazendo tudo certo, mas o seu coração já não está mais totalmente dedicado ao Senhor. Nós vemos isso, meus irmãos, esse perfil na igreja de Éfeso, conforme o que Jesus Cristo revelou lá em Apocalipse capítulo 2, versos 2 a 5. As tuas obras, ok. A tua doutrina, ok. Você não suporta os falsos profetas. A tua vida está regular. Você tem trabalhado bastante. Você tem sido honesto nos negócios. Mas você perdeu o amor maior. O seu coração já não está totalmente entregue a mim. Você perdeu o amor que vem em primeiro lugar. O amor que toma precedência sobre tudo. Que é o primeiro amor e o único que tem que ter. Que é o amor a Cristo. O amor a Deus. O teu coração está dividido. Então, irmãos, aqui a gente tem um diagnóstico. Um diagnóstico. Mas vamos ver o que esse diagnóstico traz em relação aos sintomas. Vamos lá, seguindo no texto, verso 5. Amazias prepara suas forças para a guerra. Só um contexto também histórico. Naquela época não havia muita segurança em relação aos limites de uma nação. Então eles viviam brigando. Os reinos viviam em litígio entre si em relação a quem ia tomar posse de cidades fronteiriças. As nações viviam em pé de guerra. E aqui a gente vê que com Amazias não foi diferente. Diz assim: Amazias reuniu os homens de Judá e, de acordo com as suas respectivas famílias, nomeou chefes de 1000, chefes de 100 em todo Judá e Benjamim. Então convocou todos os de 20 anos para cima. Constatou que havia 300.000 homens prontos para o serviço militar, capazes de empunhar a lança e o escudo. Também contratou em Israel 100.000 homens de combate, pelo valor de 3,5 toneladas de prata. Então, irmãos, a gente viu aqui, Amazias ele quis dimensionar a sua força, e ele encontrou, acima de 20 anos, 300.000 homens na sua nação, aptos a lutar. Meus irmãos, para a gente ter um efeito de comparativo, no Brasil a idade militar é 18, é 2 anos a menos, e o Brasil hoje tem 212.217 homens no exército. 212.000 e pouco homens no exército brasileiro. Olha o tamanho do Brasil. Judá tinha 300.000 homens. O seu efetivo era muito grande. A sua força militar era suficiente para fazer frente a qualquer ataque inimigo. Mas Amazias era o quê? Um homem de coração dividido. Então ele não tem paz. E o que ele faz, esse homem de coração dividido? Ele contrata mais 100.000 homens da nação de Israel ao norte, que era uma nação completamente
tomada pela idolatria. Era uma nação que há muito tempo já não vivia nos caminhos do Senhor. O resultado disso, meus irmãos, é algumas conclusões que a gente pode ter também. Meus irmãos, quando nós temos o coração dividido, quando uma pessoa tem o coração dividido, começa a acontecer alguns sintomas. Quando eu fizer assim, o irmão muda lá de cima, e a gente pensa que é eu, mas é o irmão. Ó. Aqui. Quando uma pessoa está com o coração dividido, não totalmente entregue ao Senhor, começam a haver alguns sintomas. Os sintomas são falta de paz, falta de sensação de segurança. A falta de relacionamento pleno com Deus faz com que a pessoa não sinta paz. Então ela vive ansiosa, ela vive preocupada e tentando tomar mais providências para que nada errado aconteça. Ela não está com a paz de Deus. Ela não está podendo cantar, parece que estou cercado, mas estou guardado por ti. Aquela convicção de estar guardado por Deus, ela não tem, porque ela está com o coração dividido. Resultado, ela fica se cercando de mais instrumentos, de mais formas de se sentir segura. Outro sintoma do coração dividido é uma sensação de insatisfação. Nessa figura de Amazias, nós encontramos as pessoas que, porque não encontram a paz com Deus, elas nunca encontram paz em lugar nenhum. Porque não se sentem protegidas por Deus, elas estão se sentindo constantemente inseguras, com medo da violência. Porque não encontram alegria em Deus, elas estão sempre buscando outras fontes de alegria e prazer. Porque não se sentem seguras em relação ao futuro, elas estão sempre querendo acumular mais recursos. Porque elas não encontram em Deus um pai amoroso, elas estão sempre atrás da figura de um pai humano, frequentemente decepcionador. E por medo de se sentirem prejudicadas, por medo de serem logradas, elas se fecham à doação, ao serviço que encontramos no reino de Deus. Um outro sintoma que a gente vê na vida de Amazias e que acontece com pessoas de coração dividido é o risco de fazer alianças com quem não deve. Alianças perigosas. A insegurança faz com que a pessoa Amazias, ela entenda que é necessário ficar se aliando com mais gente. E aí, ela acaba se aliando com pessoas que têm interesses egoístas. Pessoas que vão querer explorar. Meus irmãos, fazendo as contas aqui, a gente vê que Amazias pagou 3,5 toneladas de prata, 3.500 quilos de prata para contratar 100.000 homens de Israel. Vocês sabem o que é isso? Isso daqui dá 335, não dá nem 350, dá 35 gramas de prata por soldado. É uma quantia ínfima. Eu fui buscar a cotação, a gente vê no Mercado Livre, barra de prata, 100 gramas a R$800. Então faz a proporção. Não dá nem R$35, 35 gramas de prata. Alguém vai para a guerra por R$35? Sabe o que isso significa, irmãos? Eles não estavam atrás dos 35 gramas de prata. Eles estavam atrás dos espólios de guerra. Eles estavam atrás de pilharem, de roubarem, tanto as nações com quem eles iriam lutar, como a própria nação de Judá. Eram pessoas com interesses egoístas, mas que só se aproximaram de Amazias porque ele abriu o flanco. Ele abriu espaço para essas pessoas exploradoras, mas ele abriu espaço por quê? Porque o coração estava dividido. Se você tem o teu coração dividido, meu irmão,
Se Deus não ocupa o trono do teu coração, você tem outros deuses, você tem outros interesses competindo com Deus, é bem possível que você faça alianças com pessoas que têm interesses próprios e que vão querer te prejudicar. Mas agora, seguindo no texto, a gente vê que Deus manda um profeta. Versos 7 a 9. Um homem de Deus aparece e entrega uma palavra de Deus a Amazias. Fala assim o texto: entretanto, um homem de Deus foi até ele e lhe disse: ó rei, essas tropas de Israel não devem marchar com você, pois o Senhor não está com Israel, não está com ninguém do povo de Efraim. O povo de Efraim é uma símile de Israel. 8. Mesmo que vá e combata corajosamente, Deus o derrotará diante do inimigo, pois tem poder para dar vitória e derrota. E Amazias perguntou ao homem de Deus: mas e as 3,5 toneladas de prata, que eu já paguei? E o profeta respondeu: o Senhor pode dar-lhe muito mais do que isso. Meus irmãos, Deus quer nos livrar de toda a nossa insensatez, e por isso Ele deixa a sua palavra para nós. E Amazias recebeu a palavra de um homem de Deus. Hoje nós temos essas palavras registradas na Bíblia para que nós aprendamos com elas também. Mas Amazias, ele está preocupado com o custo. Amazias está preocupado com o prejuízo. O profeta de Deus deixa bem claro: Deus leva em conta as alianças que você tem para te dar vitórias ou derrotas. Deus iria segurar a vitória, Ele ia permitir a derrota na vida de Amazias por causa da sua aliança com aqueles soldados de Israel. E assim é, meus irmãos. Deus leva em consideração as alianças que nós temos para saber que vitórias Ele pode nos dar ou não. Porque quando a vitória beneficia aquele com quem nós temos aliança também, Ele pode tributar louvor aos seus falsos deuses, ou à força do seu braço. Enfim, aqui nós temos um princípio que é renovado em 2 Coríntios capítulo 6, versos 14 a 18. Não se coloque em parelha com ímpios. Não se coloque em jugo desigual. Deus pode travar bênçãos que Ele gostaria de te dar em função de alianças que você fez. Outra consequência que a gente vê aqui, analisando esse texto: Deus tem poder para dar vitória ou derrota. Deus não é só um Deus de vitória, Ele também é Deus da derrota. Ele pode dar derrota com propósitos pedagógicos. Ele pode permitir alguma derrota com propósitos penais também. Ele pode permitir alguma derrota na sua vida para te ensinar um caminho mais excelente que vai te levar a muitas outras vitórias. Nós não podemos deixar de falar isso, porque senão a gente fica com um evangelho muitas vezes meio triunfalista, que não corresponde exatamente ao que a Bíblia nos fala. Mas, irmãos, o nosso ponto principal é o seguinte: será que muitas vezes cada um de nós aqui não se comporta como Amazias? Será que nós temos tido determinação, fé, coragem suficiente para seguir as instruções do Senhor sem ficar calculando o que a gente perde? Amazias, recebendo uma palavra do profeta, ele devia dizer: tudo bem, vai embora os soldados de Israel, obrigado, Senhor, pela orientação que o Senhor me deu. Mas não, ele está preocupado com a perda. Irmãos, o caminho de Jesus é um caminho de renúncias.
O caminho de Jesus é um caminho de conquistas, mas também de perdas. Nesse arquétipo, nesse modelo de Amazias, nós vemos muita coisa que acontece nas nossas vidas. Deus pede para uma pessoa se afastar do relacionamento pecaminoso com outra pessoa. Mas ela pensa assim, mas eu já investi tanto. Eu já investi muito nesse relacionamento, eu não posso abrir mão. Deus pede para uma pessoa, o teu tempo aqui acabou. Eu tenho algo para você. Levante as tuas tendas e vá para Canaã. Mas ela não se comporta como Abraão. E ela pensa, não, mas eu já investi muito aqui. Eu acabei de comprar mais um apartamento. Eu acabei de fazer isso, eu acabei de fazer aquilo. E eu não quero perder. Deus pede para as pessoas serem generosas nas contribuições. Mas você pensa assim, mas eu tenho meus outros investimentos. Eu não posso perder. Deus pede para a pessoa amar o irmão. Deus pede para a pessoa perdoar o seu irmão. Mas a pessoa pensa, mas eu tenho um trunfo. Eu tenho uma carta na manga contra essa pessoa. Que eu posso usar no momento certo. Então eu não vou perdoar. Porque eu não quero perder. Deus requer da pessoa fidelidade no compromisso com a igreja. Frequentando programações. Disciplinando-se a buscá-lo de todo o coração. Mas daí a pessoa fica pensando, eu não quero perder minha série. Eu não quero perder meu jogo. Eu não quero perder meu videogame. Deus pede para o homem amar a sua mulher como Cristo amou a igreja. E como é que Cristo amou a igreja, irmãos? Nós temos que dissecar um pouco mais disso. Deus nos fala que Ele entregou seu Filho único e Jesus, Ele deu o seu sangue pela igreja. Ele perdoou a igreja. Você, marido, que talvez esteja aí acumulando uma mágoa no coração contra a tua esposa, se liberte disso. Não seja como Amazias, com medo de perder o que você acha que é um trunfo. Deus pede para a mulher respeitar o seu marido, a autoridade do seu marido, mas ela fica pensando, eu passei anos conquistando esse espaço de poder dentro de casa. Eu passei anos construindo a minha posição de chefe dessa família. Eu passei anos conquistando o poder de decidir que conta vai ser paga e que conta não vai. Determinando as programações e eu não quero perder. Eu não quero perder. Irmãos, toda vez que a gente diz para Deus que a gente não quer perder, diante de uma ordem clara de Deus do que a gente deve fazer, nós estamos sendo como Amazias. Nós estamos apegados àquilo que a gente investiu. Nós estamos pegados às 3,5 toneladas de prata. E nós não queremos abrir mão. Mas Deus não pode abençoar uma situação assim. Deus não pode abençoar uma situação de franca desobediência. Sabe qual que é o pior drama dos nossos dias, meus irmãos? No meio cristão, é esse. A pessoa, ela quer tudo do reino de Deus, mas ela não quer abrir nada do reino do mundo. Eu estava escutando um podcast de uma pesquisadora, uma pastora, que ela pesquisa no Rio de Janeiro o fenômeno dos traficantes evangélicos. E ela comentou algo muito interessante, e que é verdade, eu me lembro disso, me converti em 99. Naquela época ainda acontecia de ex-traficante, ex-drogado darem testemunho nas igrejas de que se libertaram do tráfico. E hoje em dia a gente quase não vê mais isso. Por quê? Porque eles querem tudo do reino de Deus, mas eles querem continuar no tráfico. Eles não querem abrir mão das 3,5 toneladas de prata. Esse é um drama, meu irmão. Isso vai travar a sua vida espiritual se você der espaço no seu coração a segurar algo que Deus mandou você largar. Não segure algo que Deus mandou você largar.
Irmãos, a gente vê na Bíblia que tem dois tipos de bênção. Tem dois tipos de bênção. Tem a bênção que Deus derrama sobre todo mundo. Mateus 5,45 diz: Deus derrama a chuva sobre ímpios e bons e justos. Deus abençoa. Você plantou, você produziu, você buscou, você vai ter resultados também, mesmo que for ateu. Se você cumprir os princípios bíblicos, fizer aquilo que a Bíblia ensina do que deve ser os princípios bíblicos da vida financeira, você vai prosperar, ainda que seja ateu. Mas mesmo sobre nações ímpias, Deus está derramando a chuva. Deus faz a erva florescer. Mas, irmãos, existem bênçãos que são reservadas para os filhos. Bênçãos que são reservadas para aqueles que entregam a Ele totalmente o seu coração. Eu elenquei algumas aqui. Mateus 28:30 fala que o Senhor nos assegura a sua própria presença. Eu estarei com vocês todos os dias. Você não é um desparcerado na vida. Você não é uma pessoa sozinha na vida. Jesus Cristo prometeu: estarei com você todos os dias. O Salmo 1 fala, né, que aquele que busca o Senhor, aquele que tem o coração dedicado a buscar o Senhor vai começando a abrir caminhos de prosperidade. Será próspero, como a árvore plantada à beira das águas. Romanos 11:36 fala que Deus nos dá um sentido de vida. Esse é o texto que diz assim: porque dele, para ele, por ele, para ele, são todas as coisas. Você para de concentrar a sua vida em você, e você passa a ter a perspectiva de um propósito, de viver para Deus, porque você sabe que veio dele, e que é tudo por ele, e que é tudo para ele. Amém? O Salmo 23:6 fala: bondade e misericórdia, bondade e fidelidade vão acompanhar você todos os dias, se você tem o Senhor como seu pastor. Se você está confiando nele, você está confiando no cajado dele, você está deixando que ele guie você, seja por pastos verdejantes, seja por caminhos de trevas e morte. O Salmo 37:4 fala que o Senhor vai atender os desejos do coração daquele que tem no Senhor a sua alegria. O Salmo 91 fala que Deus promete livramentos àquele que habita no seu esconderijo, aquele que tem intimidade com Ele. E o Salmo, o livro de Gálatas, capítulo 5, 22 e 23, fala que Deus promete os frutos do Espírito para quem vive pelo Espírito. Esse tipo de promessa, meus irmãos, você não consegue de nenhuma forma, a não ser com a intimidade com Deus, a não ser que você tenha vida com Deus. Meus irmãos, Jesus é muito claro em dizer que a decisão de andar com Ele é urgente, é inadiável. Mateus capítulo 8, em Mateus 10, ele fala: quem ama inclusive o seu pai e a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o seu filho mais do que a mim, não é digno de mim. Quem não for capaz de tomar a sua cruz e me seguir, não é digno de mim. E ele fala algo muito forte: quem acha a sua vida, quem acha que achou, a perderá. Mas quem perde a sua vida por minha causa, a encontrará. Não existe 3,5 toneladas, seja de prata ou de ouro, que compense você manter um coração dividido diante de Deus. Mas vamos ver o que acontece na sequência da história. Versos 10 a 13. Amazias mandou então de volta os soldados de Efraim. Eles ficaram furiosos com Judá e foram embora indignados. Aí que está a prova.
de que esses soldados eram interesseiros. Eles já tinham ganhado, né? Se o interesse fosse só os 35 gramas de prata, tudo bem. Já me pagaste, não precisei lutar? Pronto, vou para casa antes. Não! Eram outros os interesses. Eles ficaram indignados. 11. Amazias encheu-se de coragem. Conduziu o seu exército até o Vale do Sal, onde matou 10.000 homens de Seir. Também capturou outros 10.000, que levou para o alto de um penhasco e os atirou de lá. E todos eles se espatifaram. Enquanto isso, as tropas que Amazias havia mandado de volta, não lhes permitindo participar da guerra, atacaram cidades de Judá. Desde Samaria até Bet-Horon, mataram 3.000 pessoas e levaram grande quantidade de despojos. Meus irmãos, deixa eu perguntar para vocês vendo o texto aqui projetado, onde é que está a conversão de Amazias? Onde é que está o momento em que Amazias entrega totalmente o coração ao Senhor? Não tem. Ele obedeceu e Deus deu vitória. Mas o coração dele continuou dividido. Certo? E aí a gente vê o seguinte, né? Que Amazias aqui, ele mata 10.000 num ponto da batalha, outros 10.000 no outro ponto da batalha, ou seja, 20.000. Lembra quantos que ele tinha? 300.000, né? Ele precisava ter contratado os 100.000? Não. Mas é aquilo que a gente comentou. Se você não tem o coração totalmente dedicado ao Senhor, você não tem tranquilidade. Você não tem sensação de paz e fica se cercando de outras alternativas. Deus permite a vitória a Amazias porque Ele é fiel à sua palavra. Ele falou, se livre desses homens de Israel, e eu vou te dar vitória. Deus deu a vitória. Mas vitória, meu irmão, não é sinônimo de conversão. Deus pode permitir as pessoas que têm vindo na igreja, que têm buscado uma resposta de Deus, que tenham a resposta. Mas não necessariamente que elas entregaram seu coração totalmente ao Senhor. Não é necessariamente que elas realmente entregaram o coração, o trono do seu coração totalmente ao Senhor. Se nós formos diligentes em observar a sua palavra, Ele vai nos dar vitória. Mas o risco é o nosso coração não ter sido tratado como deveria. Certo? E a gente vê isso acontecendo. Versos 14 a 16. Amazias voltou da matança dos edomitas, trazendo os deuses do povo de Seir, os quais ele estabeleceu como seus próprios deuses. Inclinou-se diante deles e lhes queimou incenso. Então a ira do Senhor acendeu-se contra Amazias, e ele enviou um profeta, que disse ao rei: por que você consulta os deuses desse povo, os quais nem o povo deles puderam salvar das suas mãos? Enquanto ele ainda falava, enquanto o profeta ainda falava, o rei interrompeu: por acaso nós te nomeamos conselheiro do rei? Pare! Você quer ser morto? O profeta parou, mas disse: sei que Deus decidiu destruir você, porque você fez tudo isso e não deu atenção ao meu conselho. Irmãos, a gente vê esse é o perigo. Você vai obedecer uma ordem de Deus, uma direção de Deus, Deus vai abençoar. Veja, por exemplo, a cultura japonesa. Como eles são diligentes, como eles são prósperos, como eles conseguem tanta coisa. E o cristianismo no Japão é pequeno. Porque eles, sem Jesus, muitas vezes fazem o que Jesus manda fazer. E colhem os resultados daquilo, colhem os frutos daquilo.
são disciplinados, são dedicados, são aplicados, né? Coisas que princípios que a gente vê na palavra de Deus, eles praticam sem palavra de Deus. Paulo fala desse tipo de pessoas, pessoas que sem a lei vivem a lei. Enquanto que às vezes tem a pessoa que tem a lei, mas não vive, né? Mas enfim, meus irmãos, ele obedeceu e colheu a vitória. Mas ele colheu a vitória sem entregar o coração totalmente a Deus. Na sequência ele já cai em idolatria e já não vai ter mais vitórias de Deus. Vai encontrar derrotas no seu caminho. Meus irmãos, nós aprendemos com a história de Amazias muitas coisas. Em primeiro lugar, nós aprendemos que nós não temos que ter uma postura de tolerância com o pecado, pelo menos não dentro do nosso âmbito de atuação, pelo menos não no nosso âmbito de governo, né? Naquilo que a gente pode fazer. Nós não podemos ser intolerantes com, muitas vezes, o pecado alheio, né? Nós temos que apresentar o Evangelho. Não podemos sair destruindo locais de cultos a deuses estranhos, esse tipo de coisa, não bate com a Bíblia, não. Mas no nosso âmbito de governo, nós não podemos ser tolerantes com o pecado. Qual que é o meu âmbito de governo? Minha família. Meu trabalho, naquilo que eu posso fazer. Nós não podemos ter postura de tolerância com o pecado. E naquela época, o rei tinha a palavra para decidir qual que seria a política adotada no seu reino. Ele podia muito bem ter libertado a nação de Israel da idolatria. Não o fez. Então ele não atuou no seu âmbito de governo. Podemos até seguir direções e ordenanças que estão na Bíblia, mas acabamos deixando de pedir a orientação diária de Deus quanto a planos, projetos e intenções. Não vai dar certo. Amazias, ele estava ali, ele fez o que a lei mandava, não matar o filho dos assassinos, mas ele não buscou a Deus para saber se devia ou não contratar os 100.000 soldados de Israel. Isso fez com que ele tivesse um prejuízo de 3,5 toneladas. Outra implicação do texto: tendemos a nos aliar com pessoas ainda mais distantes em relação à vontade do Senhor, quando não estamos firmes com Deus. Mas aprendemos também que se não dedicarmos o coração totalmente a Deus, uma sensação de insegurança vai começar a te dominar. Uma sensação de falta de paz pode começar a te dominar. E quando você receber uma orientação clara de Deus quanto à decisão a fazer, não calcule o preço do custo. Você pode até saber, eu vou ter que deixar desse trabalho. Eu vou ter que deixar desse lugar. Eu vou ter que romper com essa amizade. Você vai saber qual que é o preço. Mas não se apegue ao preço. Não se apegue ao preço. Porque você pode se apegar àquilo que você tem e deixar de receber aquilo que Deus tem para derramar na sua vida. Mas, irmãos, enfim, a suma da mensagem é essa. Nós não podemos ter um coração dividido. Eu queria convidar o louvor aqui para vir. Eu queria que realmente, irmãos, meditassem cada um na sua vida agora e pensassem: Senhor, eu tenho entregue totalmente o coração a Ti? Que parte da minha vida que eu deixei sob meu exclusivo governo? Será que realmente eu tenho confiado plenamente em Ti? Ou eu vivo inseguro? Hoje é o dia que Deus está esperando uma decisão de você. Deus está esperando que você atenda ao seu amor, que você se sinta constrangido pelo seu amor, derramado na cruz por você. Vocês acham que Jesus não entendeu o custo?
Ele tanto entendeu que chorou diante do Pai. E gotas de sangue escorreram do seu corpo, pelo estresse de saber que ia ter aquele custo para enfrentar. Mas ele pagou o custo, ele encarou o preço. Será que nós vamos agora ficar presos e deixando de sermos abençoados por Deus por segurarmos algo que a gente entende que deve reter na sua vida, no controle de Deus? Vamos orar a respeito disso. Feche teus olhos.